trazer aqui o ICL. O Cacai parece que comentou essa questão da dosimetria. Vamos ver juntos aí. Cacai aqui para a gente falar sobre esses dois projetos, né? Falando sobre redução do endurecimento de pena. Tem um impasse jurídico com o PL antifacção, mais cedo a gente falava com a Manuela Borges. O Cacai vai ajudar a gente a entender todos esses meandros jurídicos. Cacai, boa noite, vamos falar contigo. Olá, Gabi, olá, Chico, Rodrigo, alegria estar aqui de novo. Se eu fazer só uma observação, eu estava escutando vocês falar com o Felipe, acabou de me chegar uma informação agora, que é claro que tem que ser checada. Opa! O da Polícia Federal me disse que o Trump deu sinalização de que vai pedir para deportar todos os brasileiros que estão lá condenados, ou mesmo sofrendo processo, e que tenha, eu não sei se é verdade, hein, gente, e que tenha, mas no momento tal, já que, segundo o Felipe, virou comunista, pode ser que seja verdade. Quem tem prisão pendente, ou que está processado, ou que tem pedido de extradição, ele, pelo menos é o que me chegou, ele queria mandar deportar, olha só. Olha, é uma linha dele, né? Estava dando uma pesquisada aqui, Cacai. Oficialmente ainda não temos notícia disso, mas o Cacai está dando informação. Tem fonte. Não, foi uma pessoa que trabalha nessa área que me disse. Vamos esperar. Vamos ficar sua fonte é boa, Cacai. Olhos bem abertos para essa história também. Aliás, assunto que a gente vai discutir aqui com você também, essa questão da cassação dos mandatos, que envolve a Carla Zambelli e outros bolsonaristas aí também, Cacai, mas uma questão que está trazendo um impasse jurídico é PL da dosimetria e o PL antifacção, apresentando contradições ali que podem gerar questionamentos jurídicos, né, conflitos jurídicos, se de fato passar no Congresso o texto como está em relação ao PL da dosimetria. Principalmente, aqui você vai poder falar muito melhor do que eu, né, mas principalmente o que chama a atenção é a progressão de pena para crime hediondo, que resultaram em morte. E o PL antifacção, ele aumentou o tempo de pena para que pudesse haver progressão. Então, o PL da dosimetria, ele mantém o mesmo percentual da legislação atual. Enfim, há contradições. A Manuela Borges também falou sobre isso, né? Uma proposta que foi colocada agora que vai em contradição com o PL antifacção. São duas questões interessantíssimas. Primeiro, no tocante à cassação da Zambelli, eu entendo que ela não pode renunciar. Ela foi cassada e essa renúncia é uma forma de burlar uma decisão do Supremo. Nós temos várias decisões nesse sentido. Inclusive, vocês vão lembrar que o Deltan mesmo, para não ser cassado, ele queria dar o tombo lá e driblar o Conselho Nacional do Ministério Público. O Supremo Tribunal tem entendido que depois de recebida a denúncia, não é depois de processado, não, condenado, não. Depois de recebida a denúncia, não se deve aceitar a renúncia. Então, a Câmara não pode aceitar a renúncia. E aí tem uma consequência que é grave, que até consultei, eu não sou especialista em direito eleitoral, não sou especialista em nada, mas eu gosto de processo penal e tal, mas eu consultei um especialista em direito eleitoral, que eu imaginei o seguinte, pelo que eu já li, se ela for cassada, como evidentemente ela tem que ser, porque ela perdeu o mandato por decisão transitada em julgada do Supremo, você tem que eliminar os votos dela. Com isso, 4 ou 5 deputados de extrema-direita saem. Olha a diferença que tem um resultado desse. Ah, não. Se ela renunciar, assume o suplente. Já até assumiu. Então, vamos ficar de olho nisso, gente, porque é uma coisa importante. No tocante ao PL, Gabi, eu tenho uma visão um pouco diferente de quase todo mundo da esquerda nesse ponto. Eu acho que, primeiro, essa questão, evidentemente, de você mudar e dificultar a progressão de regime. A visão do Cacá é bem parecida com a do Pacheco, tá? Infelizmente, eu sou obrigado a pensar isso. Mas ele obviamente é um mestre nessa questão. É um atraso absoluto. Eu acho que é melhor do jeito que está, mantendo a antiga progressão do regime mais liberal. Nesse projeto antifacção, você coloca um endurecimento de uma série de questões. Eu, como advogado criminal, eu tenho que ser coerente com a minha vida inteira. Quem dizia que não podia ter progressão de regime, que tinha que cumprir a pena inteira, era Bolsonaro, são os extrema-direita. Nós temos que olhar isso com muito cuidado. Um PL que vem... Primeiro que eu vou dizer para vocês o seguinte, a discussão ela é inoportuna, mas o princípio da consunção, que é 2 crimes que pode ser considerado com o mesmo objeto, um deles ser absolvido e pegar a pena maior, eu já defendi isso, gente, no Supremo Tribunal várias vezes. Isso não é errado, entendeu? O que é errado foi a oportunidade que fizeram, uma tentativa de dizer que isso seria quase uma anistia. Não tem nada disso. Eu vi
Inclusive, a Dorit, que para mim é uma das pessoas que mais escreve bem no Brasil, escreveu um artigo lindo, não sei se foi ontem ou hoje, e fala de que a pena vai baixar de 27 anos do Bolsonaro para 36 meses. Não, eu até, assim, respeitosamente, expliquei para ela. Não é isso. O que vai mudar, se mudar essa questão especificamente do princípio da construção e ficar um crime só, vai passar para 20 e poucos anos. E se isso virar uma regra geral, só que é muito raro, porque ninguém é processado por isso. Só esses fascistas, só esses golpistas. Mas tem que entender que não é verdade o que parte da empresa está dizendo, que a pena vai cair para 2 anos, Gabi. O que vai diminuir um pouco, o tempo de regime fechado, em vez de ser 4 anos, ser 3 anos e 6 meses. É um mundo velho de tempo. Essa discussão ela só serve, nesse momento, para talvez bloquear, bater o pé na porta dessa questão que estava sendo posta com apoio de boa parte da esquerda, com apoio de boa parte dos advogados, para dizer, não, vamos então aumentar o tempo de progressão de pena. Opa, não quero aumentar o tempo de progressão de pena. Sobre esse aspecto, é muito bom quando a direita é processada, porque aí ela vem pegar ideias nossas que nós sempre defendemos em tempos de tranquilidade, porque o maior problema, Chico e Rodrigo, são esses PLs, essas leis que vêm em cima de um caso específico. Por exemplo, para mim, se for verdade, não sei se mas eu vi na imprensa, inclusive o primeiro que deu isso foi o ICL, que houve a conversa sobre a aprovação desse PL com 3 ministros supremos. Isso eu acho que realmente não deveria ter acontecido. O ministro supremo não cabe, ele faz um julgamento, ele julga de acordo com a prova dos autos, ele impõe uma pena, depois ele não pode conversar com o Supremo, com o Congresso Nacional, com o Senado, ou com quem quer que seja, para discutir forma de haver diminuição de pena. Isso é absolutamente uma anomalia. Mas eu quero deixar claro aqui que esse PL, se ficasse nessa questão específica do princípio da construção, não era tão grave. O fato de diminuir uma pena de 7 para 22, se favorecer todos os demais que estão processados por 12 anos, 15 anos, e já cumpriram parte da pena, não acho gravidade. O que é interessante é ver que a discussão que se dá, eu li agora há pouco, que o senador Alessandro disse que vai rejeitar, quase que em toto, o projeto. E não rejeitou. Esse movimento de ontem nas ruas foi importante também, para mostrar que é uma satisfação. Então, se a discussão se der para poder diminuir aquela parte mais de endurecimento do processo penal que estava no projeto de facção, foi uma coisa que valeu a discussão. Porque não tenho dúvida, você pensa assim, não, isso aqui vai favorecer o Bolsonaro, em vez de 4 anos e 2 meses em prisão fechada, vai ficar 3 anos e 6 meses. Tem nenhuma relevância isso, gente. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar nos 800 mil presos que existem, vamos pensar no benefício que terão pessoas que não têm absolutamente nada a ver com esse fascismo. Nós temos que ser coerentes, eu não estou dizendo vocês, não, estou dizendo nós, advogados, que militamos sobre isso a vida inteira, que batemos que não pode ser endurecimento. Endurecimento não leva a nenhum tipo de avanço na área criminal. Então, eu estou acompanhando com muita curiosidade, porque, por incrível que pareça, um PL que eu sou contra, que evidentemente veio com a intenção de favorecer até, chegam a falar até anistia, não tem nada a ver com anistia, mas é um PL que pode ser que freie abusos que estavam vindo numa outra legislação, que também é importantíssima. O Cacá, importante. Cacá, e você estava falando da Carla Zambelli, eu queria trazer também a informação de que outros parlamentares do PL que estão na mira da justiça também estavam se articulando. Foi importante você falar sobre isso, né, sobre essa renúncia para escapar da cassação, né, que não poderia acontecer, porque o Eduardo e o Ramagem também estão ensaiando adotar uma estratégia parecida, renunciar ao mandato para poupar também, para se pouparem, na verdade, né, dessa história, que, só para trazer a informação completa, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o processo do Ramagem e do Eduardo poderia ser levado a plenário ainda nessa semana, e o PL também avalia que tem voto suficiente para barrar a cassação do Ramagem, assim como no caso da Zambelli. Só que, apesar disso, né, considera que, novamente, o Supremo Tribunal Federal invalidaria essa manutenção do mandato. Aí, Rodrigo, para trazer informação completa sobre o mandato do Ramagem, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou à Secretaria Judiciária que dê início ao processo de extradição do Ramagem. Estou falando especificamente do deputado... Sim. Dedete Decotidines, querida, obrigado. Bom dia, Pedro. Não tenho podido acompanhar sempre. Você pode, por favor, me dizer se o tal acórdão pela dosimetria entre a STF e Paulinho da Força realmente aconteceu? Aconteceram encontros entre os ministros e parlamentares. Agora, essa informação de que vai passar esse PL da dosimetria no Supremo Tribunal Federal, não.
eu acho que vai ser declarado inconstitucional. Federal Alexandre Ramagem aqui, que a gente já tem a notícia, né? Ele está foragido desde setembro e agora o ministro Alexandre de Moraes determinou o processo de extradição que seja iniciado. Sim, não, é importante porque se o Mota adotar a mesma tática que ele adotou para Zambelli, vai acontecer a mesma coisa, o plenário provavelmente preserva o mandato do Ramagem e depois o Supremo vai dizer, não vale nada o que vocês fizeram, tem que tirar o mandato, é uma decisão da mesa. Tem gente recomendando ao Mota usar esse caminho, não é isso, Cacai? Faz logo pela mesa para evitar mais uma vez o desgaste com o Supremo, não é? Eu não tenho nenhuma dúvida. Você vê como é que o Brasil não é para iniciante mesmo. Um advogado do Maluf chegou a falar que ia pedir, não sei se vocês viram, para ele voltar ao mandato, seria impossível, que acabou a legislatura, mas para fazer um pedido de indenização para ele ganhar o que ele deixou de ganhar enquanto deputado, porque foi a mesa que o caçou. É claro que tem que ser a mesa. Agora, é muito ruim a gente estar no ar, porque tendo em vista que esses dois podem seguir o mesmo caminho da Zambelli, o ideal é esperar e depois que eles renunciarem, aí a gente fazer esse trabalho jurídico, técnico, para que eles provem que eles não podiam renunciar, mas já perderam o mandato. Porque tem um efeito, gente, que é importantíssimo, que é perder os votos. O Eduardo Bolsonaro teve 1 milhão de votos. Arrastou mais 2 ou 3 com ele. Arrastou, elegeu mais 2 ou 3. Exatamente, todos esses deputados de ultradireita que foram e perderão dentro de uma normalidade, porque veja bem, gente, é só vocês são muito mais, vocês acompanham muito mais do que eu. Recentemente, existem vários exemplos que o Supremo Tribunal disse que não poderia renunciar depois de recebida a denúncia. Nós estamos falando de gente condenada, gente foragida. Então, o momento é muito interessante, muito interessante. Certamente, eu penso, hoje me ligou uma pessoa, mas eu não quis aprofundar, que eu não quero advogar nessa confusão, alguém que seria beneficiado com a cassação da deputada Zambelli, que parece que 4 ou 5 deputados teriam que sair. Então, eu penso que essa discussão vai ser levada. É claro, tem muita gente que tem interesse nisso. E a jurisprudência do Supremo, eu posso dar um exemplo recentíssimo, que é o do próprio Deltan Dallagnol. Vocês se lembram que ele tentou, para fugir e olha que é uma coisa até menos grave, eu diria assim, ele estava sendo processado por CNMP. Ele queria deixar de ser procurador para poder não perder o mandato. Isso. Então, o momento é muito interessante. Eu acho que essas pessoas, se for verdade, essa informação que eu tive, repito, absolutamente não tenho compromisso com ela, que o Trump estaria agora disposto a incluir brasileiros que estão ou processados, ou condenados, ou com prisão em aberto no regime de deportação, isso resolveria boa parte dos problemas que nós estamos discutindo aqui. Agora, é importante que a Câmara saiba que ela tem que se dar o respeito. É isso. Ela não pode descumprir a decisão judicial. Ela tem que se dar o respeito. E quem tem que caçar isso, desde que haja a decisão do Supremo, é a mesa da Câmara. Não tem que fazer um novo rejulgamento da decisão do Supremo no plenário. Isso me parece evidente. Perfeita essa colocação, Cacá. É muito importante ter você aqui junto com a gente, porque, olha, essa semana ainda tem muita água para rolar. Obrigada, querido. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!